Mais um de olho na obra, Casa Broa aqui hoje, com a alvenaria finalizada. Então, a gente já teve aqui de etapas construtivas, depois de acerto do terreno, terraplanagem, fundações. A estrutura metálica foi toda erguida, como vocês viram, e na sequência você vai fechando os vãos com a alvenaria do tijolo ecológico, e no estágio que a gente está aqui, 100% da alvenaria já foi finalizada. Hoje a gente teve uma reunião de obra com o fornecedor de esquadria, uma vez que os vãos que estão abertos aqui, que você consegue enxergar, basicamente são portas ou janelas e venezianas que vão fazer a finalização aí da nossa alvenaria. Vou chamar o Jonathan aqui para trocar uma ideia. Jonathan, essa é a sua segunda obra de planta em U, correto? Sim, correto. E a nossa quarta? Tá começando uma hoje, né? Quarta obra que está começando uma hoje que você está executando. Exato. Eu acho que daria para a gente fazer um comparativo, né? A gente tem como base uma casa em Salto, planta em U também, sim, com a Casa Broa. A impressão que a gente tem é que a execução dessa segunda obra, né, nesse sistema, ela foi mais fluida, né? Sim. Você acha que isso se deve a alguma particularidade do projeto ou propriamente porque você já tinha uma experiência da primeira casa, aqui você conseguiu antecipar algumas coisas, assim, em termos de planejamento aí, de cronograma de obra, o que você pode fazer um paralelo aí? A gente teve aqui a particularidade, né, que a gente comentou no começo até, que é uma mão de obra que nunca trabalhou com o sistema, né, sempre a gente falar. Pois é, não é a mesma mão de obra de Salto, ela começou do zero de novo. A gente começou do zero de novo, então a gente tinha uma equipe que a gente contratou para fazer a parte inicial e já entrar na parte de tijolo ecológico também. Assim que a gente, então, foi entrar em tijolo ecológico, fez nosso piso em concreto polido, a gente chamou o Paulo veio até a obra, deu um treinamento para a equipe e tudo mais, e a gente começou, né? Então, o que a gente começou a trazer de experiência, né, principalmente da Casa Salto? Primeiro que a gente sempre fala a questão de otimizar os espaços para a gente armazenar materiais. Então, vocês podem ver que a gente está armazenando materiais dentro do nosso pátio para que a gente possa ter essa dinâmica, né, mais rápida de distribuir os materiais para onde a gente vai precisar. Diferente se a gente fosse trabalhar com os materiais lá na frente, por exemplo, a Casa Broa, né, a gente tem um aclive e a gente trabalhou bem mais esse aclive do que na Casa Salto. A Casa Salto a gente entra e parece que a gente está só andando, subindo um pouquinho ali, a gente não tem a sensação de subir igual aqui de Broa. Então, se eu tivesse trabalhado, por exemplo, com essa parte dos materiais lá na frente, toda hora a pessoa ia ter que subir barranco com material, e com certeza isso ia complicar. Então a gente mudou a logística, a gente tem praticamente o nosso perímetro todo de muretas finalizado, mas a gente deixou um espaço lá no fundo para o caminhão entrar. Então a gente já pensou, né? Lá no fundo a gente não vai dar para ver, mas no canto ali. No canto ali a gente tem uma área para a gente conseguir entrar com esse material. Então a dinâmica foi bem mais tranquila, porque a gente já estava com o sistema mais na cabeça. A Casa Salto eu enchia muito o saco do Paulo, né? O tempo todo no WhatsApp, ele mandando uma pergunta e tal. Aqui foi mais tranquilo já. E a gente estava até comentando um pouco antes o que eu senti aqui. O Paulo até comentou que foi um pedido dos clientes, né? Aqui o nosso pé direito é mais alto. É uma casa bem alta. Então a gente tem um pé direito bem alto e eu senti isso dificultou um pouco do andamento da alvenaria, no sentido que a gente trabalhou muito com andaime. Né? Vamos falar um pouquinho da alvenaria. Então, assim, aqui a gente teve aí, até esse ponto, final de alvenaria. Você falou que foi um pouquinho além da expectativa inicial, o prazo da alvenaria. Você teve quantos dias trabalhados de tijolo ecológico aqui para finalizar, fazer a casa inteira, né? Cara, de tijolo ecológico, acho que a gente trabalhado mesmo algo em torno de uns 52 dias, mais ou menos. Tá, é o que eu imaginei. 2 meses e pouquinho de prazo, contando o final de semana, que não se trabalha. Isso. E aí, de fato, né, pessoal, quando você tá com a alvenaria para cima da altura que uma pessoa consegue trabalhar, que é a partir de 1,5 m, 1,80 m, você já tem que montar uma linha de andaime, você tem que subir material numa plataforma, trabalhar na altura, e isso é bem mais lento, né? Então isso aí te pegou um pouquinho de contrapé com relação ao prazo, mas convenhamos que é bem rápido. Né, não, com certeza. A gente porque você está levantando a alvenaria pronta, finalizada, com as estruturas embutidas. Sim. E
quantas pessoas trabalharam na alvenaria A aqui? gente trabalhou uma média de 4 pessoas. Tá. 4 pessoas. 2 meses, uma casa de... A gente tem 251. 250 metros quadrados aí. Então, assim, é bem rápido, né? Sim. Agora, com relação às próximas etapas, né? Eu estava falando que a gente hoje fez aqui uma reunião com o pessoal de esquadrias. Sim. E a gente está com um cronograma dessa obra aqui. Pode-se dizer que eu estou no meio da obra? Exato. Basicamente, a gente está no meio da obra. A gente começou em março, né? A gente está entrando em setembro, são 6 meses. Nosso prazo, expectativa de prazo é uma obra para 12 meses, mas sempre buscando entregar antes, né? Vamos fazer. Vamos ver se não tem surpresa. Vamos tentar ser surpresa dessa vez. E, bom, então assim, em termos de dificuldade técnica, Jonathan, né? A gente conversou aqui sobre, no início, né? Vocês procurarem aí o primeiro vídeo, talvez, da Casa Broa, ou o segundo, a gente mostrou que as fundações, né? Os baldrames, eles já tinham sido pré-furados para passagem de hidráulica e todo tipo de estrutura, justamente para você não precisar... Aqui a gente vê ó. A gente tem um ponto aqui. Olha lá, dá para mostrar aqui? Esse ponto exatamente ilustra o que eu acabei de falar. É um ponto no baldrame que foi programado para fazer passagem de tubulação. No caso aqui é um cano de águas cinzas, né? Um cano de ralo, provavelmente, que está vazando aqui por dentro desse cano de 100 milímetros que fez a passagem. Sim. E alguns pontos, Jonathan, você vai fazer a perfuração na viga metálica, né? Então isso aí tá sendo tranquilo aí com o pessoal da Thames Steel? A gente está em contato com a Thames Steel porque a gente mudou, né? Na verdade, a forma que a gente vai trabalhar com o nosso forro aqui. Então, na Casa Salto, a gente trabalhou com o nosso forro abaixo do perfil metálico. Abaixo da mesa aqui, da mesa, pessoal. Ele tá distante dessa parte da estrutura metálica. Então, a gente trabalhou com ele abaixo, né? Nosso forro está passando aqui, nossa mesa tá aqui. E aqui a gente vai trabalhar diferente. Aqui a gente está considerando trabalhar com esse forro morrendo dentro da viga metálica, né? Então, ele vai apoiar Ele vai ser apoiado aqui, ó, na mesa inferior, não dessa viga, né, daquela que está lá em cima, mas ele vai ser apoiado aqui na mesa inferior, ao passo que na Casa Salto o forro está rebaixado, ou seja, o vão que existe entre o forro e a mesa inferior da viga, a gente passou a tubulação, e aqui a gente vai ter que passar a tubulação perfurando a alma da viga, o que não é nenhum problema, a gente sabe disso, né? No caso a gente tem 2 perfurações só para fazer, né, na casa toda, porque nas outras partes que a gente consegue passar por cima da viga metálica, porque eu tenho minha viga e eu tenho uma terça que vai, no caso, receber nossas telhas, né? Então esse vãozinho que fica entre a viga, a terça e a telha, eu consigo passar toda a parte da infraestrutura. O único lugar que a gente não vai conseguir são exatamente esses 2 pontos que a gente tem, que é onde a gente vai ter, no caso, lá, uma calha passando por cima da viga. Então essa calha, como a gente tem a viga e depois a calha, eu não tenho como passar. Então a gente vai fazer uma abertura, a gente vai fazer um reforço primeiro, a gente já conversou com a Thames Steel como vai funcionar. A gente vai fazer um reforço nesse local e vai fazer uma abertura para que a gente consiga passar nossa infraestrutura elétrica e hidráulica e conseguir trabalhar com esse forro da forma que a gente está pretendendo. Show de bola. Bom, uma curiosidade só para mostrar aqui também, que não é muito comum quando a gente está trabalhando com alvenaria modular, tijolo ecológico, a gente vai evitar ao máximo fazer cortes nos tijolos para não gerar desperdício e também para não ser contraproducente, ou seja, para que você não perca tempo fazendo esse tipo de serviço, mas em alguns casos específicos isso se faz necessário, como aqui, onde a gente tem uma parede que termina no formato de um oitão, ou seja, uma parede triangular. E aí dá para reparar que cada tijolinho daquele foi recortado para ser então encaixado no vão que sobra para chegar na viga metálica, coisa que vai acontecer também nessa parte da parede aqui que faz divisa com um dos quartos, né? E a gente tem ali aquele triângulo vai ser ainda preenchido. Então, o que o engenheiro Jonathan falou agora há pouco, né, a respeito de trabalhar com andaime, e você tem que montar uma estrutura, vai acontecer ali também de novo. A gente já tem a série de andaimes ali no corredor dos quartos, então você vai ter que montar aquelas plataformas aqui para terminar de fazer a alvenaria.
sempre fazendo ainda esse tipo de corte para dar o fechamento até encostar na viga metálica. Então essas foram as atualizações da Casa Broa aqui, fase final de alvenaria, praticamente o tijolo ecológico já todo acabado. Próximas etapas serão a finalização dos detalhes que ainda estão faltando, rejuntamento do tijolo ecológico e entrar já com a parte de acabamento, tá? Essa casa que é mais uma planta em U que a gente tanto fala e promove aqui, simplesmente a melhor forma de organizar construções desde que o terreno possibilite, como é o caso desse aqui. Me fala nos comentários se você gosta desse tipo de construção. E aí, já pensou em morar numa casa com esse tipo de configuração?